Olá, queridas irmãs, que coisa boa reencontrar. Eu voltei para a gente refletir na palavra de Deus, estudar um pouquinho mais dessa beleza que são as Escrituras, que são esses versículos, esses capítulos que o Senhor nos concedeu para estudar. Então, estou muito feliz de estar voltando para o programa Virtuosa. Que o Senhor nos abençoe nessa jornada, neste ano de 2025, onde nós vamos estar trabalhando Tito 2, de 1 a 5. E aqui a gente vai estar meditando, refletindo sobre as verdades do Senhor nessa carta. Mas antes disso, vamos orar? Vamos entregar esse momento ao Senhor, para que o Senhor nos fale e ensine aos nossos corações. Então vamos orar. Senhor Deus, muito obrigada, Senhor, por estar aqui. Muito obrigada por retornar. Que o Senhor esteja à frente dia a dia desse trabalho, pois queremos, Senhor, que o teu reino cresça, que a tua palavra seja divulgada a todas as pessoas e que nós possamos aprender, viver e praticar tudo para a honra e glória do teu nome. Muito obrigado pelas minhas irmãs, muito obrigado pelos meus irmãos. Que o Senhor possa falar aos nossos corações e que possamos crescer na verdade que é tu, Senhor, que é através da tua palavra. Tudo isso eu já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, como eu falei, nós vamos estar estudando a carta de Tito. Aqui são os livros que eu saí estudando, olhando, né? Além desse livro do Hernandes Dias Lopes, nós temos um livro que nós vamos estudar mais profundamente, que é um livro da Nancy DeMoss, chamadas Mulheres Atraentes Adornadas por Cristo. E aqui ele vai estar trabalhando cada versículo e eu convido você também para estudar. Mas antes da gente falar sobre o capítulo 2, do verso de 1 a 5, eu quero trazer aqui um panorama do que é a carta de Tito. Certo? Essa carta, ela foi escrita pelo apóstolo Paulo para um jovem pastor chamado Tito. Tito acompanhava Paulo em várias viagens missionárias e eles ficaram muito próximos, né, diante desse desafio de pregar a palavra em outros locais. Então, a carta de Paulo para Tito, ela foi escrita trazendo conselhos e orientações de como Tito deveria liderar a igreja. E essa igreja, ela estava na ilha de Creta. Creta era uma ilha que era governada pelo Império Romano. E estava chegando o reinado tirano do cruel imperador Nero. Nós sabemos que Nero, ele foi um grande perseguidor da igreja, dos cristãos da época. Os cristãos eram muito ameaçados. E era nesse contexto que essa carta foi enviada por Paulo para Tito, na ilha de Creta. E ela foi escrita quando? Ela foi escrita por volta dos anos 60, 63 depois de Cristo. E provavelmente, nessa época, Paulo estivesse em Macedônia. Então, de uma forma geral, essa carta foi escrita para Tito, através do apóstolo Paulo, que se encontrava em Creta. E Creta, ela estava sob o domínio do Império Romano. E quem era Tito? O que significa Tito? O nome Tito significa honrado, valioso. Tito, ele era um gentil convertido, que converteu-se a Cristo através do ministério de Paulo. Possivelmente, ele residia em Antioquia da Assíria, onde Barnabé e Paulo ensinavam a palavra de Deus. Tito, ele não foi circuncidado. Esse nome é difícil, né? Circuncidado. Ele era um gentil que aceitou a Cristo, mas não foi circuncidado. E, além disso, Tito não era apenas um filho da fé do apóstolo Paulo.
É porque o apóstolo Paulo, que levou o evangelho, e Tito veio a se converter, ele era além de filho na fé do apóstolo Paulo, ele era um verdadeiro companheiro, cooperador, um rapaz assim obediente, que aceitava as ordens do apóstolo e trabalhava fielmente ao ministério de várias igrejas. Então, esse livro, minhas irmãs, é um livro pequeno, é um livro que possui apenas 3 capítulos e trata de temas fundamentais para a igreja, que eu quero agora colocar para vocês quais são esses temas, sabendo que nós não vamos estudar toda a carta de Tito, nós vamos estudar apenas um capítulo, mas eu quero que você tenha uma ideia do que essa carta nos traz. Em primeiro lugar, ela fala sobre a organização das igrejas, isso no capítulo 5, versículo 5, ele trata sobre a organização. Então, por que ele tratava sobre isso? Porque muitas coisas estavam fora do lugar nas igrejas de Creta. Isso incluía o ensino da sã doutrina, a aplicação da disciplina e também o combate aos falsos mestres. Em segundo lugar, essa carta ela traz e fala sobre a liderança das igrejas. Você pode encontrar essa parte no capítulo 1, de 5 a 9. Por quê? porque Paulo, minhas irmãs, ele se preocupava bastante com o governo da igreja, pois uma igreja bíblica precisa ter líderes sãos, tanto na fé como na conduta, e principalmente firmados nas verdades reveladas. E diante disso, eles teriam o quê? Uma vida de piedade. Então, Paulo se preocupava muito com relação da liderança. Em terceiro lugar, ela trata no capítulo 1, de 10 a 16, sobre o combate a falsos mestres e as falsas doutrinas. Em quarto lugar, o ensino da sã doutrina. É aí que nós vamos estudar. Aí, essa questão do ensino da sã doutrina é no capítulo 2, versículo 1. Porque a palavra sã, ela indica o quê? Uma doutrina livre de corrupção e enfermidades. O quinto ponto é a promoção da ética cristã. O capítulo 2, de 2 a 10, ele trata sobre isso, que também aqui nós vamos estudar, sobre a questão da ética cristã. Esse capítulo, essas passagens, ela fala sobre as orientações para os líderes e liderados, pois não é suficiente conhecer a sã doutrina, saber o que é a sã doutrina, se nós não vivemos de forma ética, de forma correta. Ou seja, é preciso ter uma vida santa. Então, esse capítulo que nós vamos estudar fala sobre isso, certo? O sexto lugar, o que é que ele fala? Ela fala sobre a prática de boas obras. O capítulo 2, de 11 a 14, e de capítulo 3, de 8 e 14, ele fala sobre as boas obras, a prática das boas obras. Até porque nós sabemos que nós não somos salvos pelas obras. De maneira alguma, a gente sabe que nós somos salvos mediante a fé em Cristo Jesus. Mas demonstramos a nossa salvação através delas. Então, a importância da prática, das boas obras. E ele nos exorta a respeito disso. E por último lugar, ele trata sobre a submissão às autoridades. Vocês lembram que nós falamos sobre liderança? A importância da liderança? E aqui ele vem tratar nos capítulos 3, de 1 a 11, sobre a submissão das lideranças. Submissão às lideranças. A igreja de Deus é um lugar de ordem, de obediência e não de anarquia e insubordinação. A desobediência à autoridade, seja no Estado, seja na igreja ou na família, é um atentado contra a ordem estabelecida pelo próprio Deus. Por isso, a importância de estarmos atentas sobre a autoridade e submissão desses líderes. Portanto, a carta a Tito é uma carta pequena,
como nós vimos, só são 3 capítulos, mas com um conteúdo profundo e rico das verdades do Senhor. Resumindo, é uma carta que orienta Tito na organização da igreja em Creta. Ela enfatiza a importância da sã doutrina, de líderes piedosos, de comportamentos e instruções da nossa forma de agir na igreja, na família e no mundo, e também a prática de boas obras. É isso que essa carta nos traz. Então, eu trouxe aqui para vocês esse panorama da carta de forma bem superficial, bem rápido, para que vocês entendam quando nós começarmos a estudar a partir do próximo dia, da próxima devocional, nós vamos meditar no capítulo 2, de 1 a 5. Então, eu queria que vocês conhecessem quem era Tito, como é que ele chegou ali, como é que a influência dele, a influência de Paulo na vida de Tito e todos esses ensinamentos que essa carta tem para cada um de nós. Então, nós vamos meditar nesses capítulos, no capítulo 2, de 1 a 5, que diz o quê? Vamos ler? Se você tiver a sua Bíblia, abre aí, vamos dar uma olhadinha. O que é que a palavra de Deus nos ensina sobre esse capítulo de forma bem rápida? Ele diz o quê? No versículo 1. Você, porém, fala o que está de acordo com a sã doutrina. O verso 2. Ensine os homens mais velhos a serem sóbrios, dignos de respeito, sensatos e sadios na fé, no amor e na perseverança. 3. Semelhantemente, ensine as mulheres mais velhas a serem reverentes na sua maneira de viver, a não serem caluniadoras, nem escravizadas a muito vinho, mas serem capazes de ensinar o que é bom. Assim, poderão orientar as mulheres mais jovens a amarem os seus maridos e os seus filhos, a serem prudentes e puras, a estarem ocupadas em casa e a serem bondosas e sujeitas aos seus próprios maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Então, esse é o objetivo de estudarmos essa palavra, estudarmos esse capítulo, buscar viver essas verdades. Por quê? Para que a palavra de Deus não seja difamada, que o nosso Deus seja glorificado através das nossas vidas, porque nós fomos chamados nós somos imagens e semelhanças de Deus. Então, precisamos conhecer, precisamos aprender sobre essa verdade que tem nesse livro. Por isso, eu quero convidar você a continuar com a gente nas próximas reflexões do capítulo de Tito 2, de 1 a 5. Queridas, muito bom, foi bom conversar com vocês. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Tchau, tchau. Até o próximo programa.